Deus, este tem sido um momento agradável por nós termos esta chance de poder ainda colocar os nossos pés neste edifício, porque sabemos que haverá um tempo quando todas estas coisas serão tiradas. O profeta mesmo diz que quando alguém que não tiver a marca da besta, nem mesmo poderá alugar um local para fazer cultos, se não estiver associado, e que muitos cristãos perderão suas propriedades, e as coisas que temos visto, que têm vindo nesta hora do tempo do fim. Nos ajude, Senhor, a mantermos uma fé em Tua Palavra, que a Tua mensagem esteja em nossos corações. Aleluia. E que possamos ser fiéis a Ti em todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé nesta noite. Aleluia. Abençoa os Teus filhos que têm vindo, nós oramos por este culto, pela mensagem, por nossos ouvidos e lábios, que o Senhor os tome, para que seja para a Tua perfeita vontade, Senhor. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a palavra neste momento. No livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31. Vamos ler a partir do verso 12 até o verso 18. Diz assim então: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Deus abençoe nossos corações. Podem assentar. Nós estava lendo esses dias uma estatística no jornal da Gazeta do Povo, e ali, então, na estatística feita, o autor, fazendo uma pesquisa, ele constatou que cerca de 7.000 pessoas morrem por hora ao redor de toda a Terra, do mundo inteiro, em 1 hora. Dentro de 60 minutos, cerca de 7.000 pessoas estarão sem vida, estarão mortas, 1 hora. Se nós multiplicarmos isto por um dia de 24 horas, nós vamos ter
170 mil pessoas que morrerão dentro de um dia. E se nós multiplicarmos isto por 365 dias, teremos 62 milhões de pessoas que morrem em todo o mundo durante um ano. Aí nós nos colocamos a pensar, porque de uma vez que morte é separação de Deus, que condição estas pessoas que partem aqui desta terra, o que elas têm para apresentar a Deus quando o seu corpo desfalecer, seu espírito, sua alma sair? O que ela apresentará a Deus? Aonde ela irá? Que segurança ela tem de que ela está com a passagem na mão, picotada, certa, passagem está paga, e agora então ela está indo para o seu destino que não tem como mais voltar para ter uma segunda chance. Então isso nos coloca a pensar, quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, os judeus chegaram a ele e disseram para ele: Senhor, mostra-nos um sinal, e isto é o suficiente para nós, isto já nos basta. Mostra-nos um sinal, porque cremos que tu és o mestre, tu és homem de Deus. E ele disse: eu não vou mostrar nenhum outro sinal para vocês, porque ele tinha muitos sinais para mostrar. Ele poderia, por exemplo, dizer para eles: há poucos dias atrás estive em Naim, e quanto tempo faz que vocês não têm aqui um morto ressuscitado? Uma pessoa que morreu e levantou. Quanto tempo faz que esteve aqui nessas terras santas de Israel o último profeta? E ele podia citar muitas outras coisas, mas ele disse: eu não vou dar sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque um profeta sobre a terra é sinal de que juízo está prestes de cair sobre aquela terra. Então eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E se você olhar, Jonas, quando esteve em Nínive, naquele grande evento, naquela grande chamada, naquela grande missão, depois dele ter pregado, ter falado, ter gastado o seu tempo e trazido a mensagem, passar por tudo o que ele passou, aí então Deus se arrependeu e não destruiu a cidade de Nínive. Mas o que sucede é que quem disse que a cidade seria destruída foi um profeta, Jonas. Ele não falou de si próprio, ele não leu em nenhum livro, nenhuma revista, nenhuma literatura. O próprio Deus disse que ia destruir. E aquele profeta, então, foi este vaso que transmitiu o que Deus falou. E agora Deus não vai destruir? Sendo que Deus guarda a sua palavra. Então, no olhar, quando nós olhamos, focamos no olhar da Bíblia, na mente natural, nós vemos isso. Mas sucede que Deus guardou sim sua palavra com Jonas, porque 150 anos depois, nos dias do profeta Ageu, Deus destruiu toda a cidade de Nínive, para honrar a palavra que aquele profeta havia falado. Vocês leiam Ageu capítulo 1 e capítulo 2, ali ele diz: tu, Nínive, que estás ensanguentada, a ti virão os horrores. E aquela nação chegou ali, destruiu completamente e arrasou aquela nação. Nínive, a capital da Síria, arrasou aquela nação para fazer o quê? Para mostrar que a palavra daquele profeta ainda tinha validade. O que Deus fez foi adiar. Tão bonito, né? Deus esqueceu, Deus deixou passar em branco. Nós nos vestimos de saco e Deus esqueceu, mas não. 150 anos depois, aquela profecia, aquela voz de Jonas contra a cidade de Nínive estava ainda valendo.
Eu tomei essa escritura de Êxodo, aqui Êxodo capítulo 31, porque hoje é sábado, então eu vou falar, o título é Sábado. Vocês que estão anotando aí para depois colocar ali no CD. Então a nossa mensagem hoje é sábado. E hoje é sábado, vamos falar sobre o sábado. Porque quando o irmão Branham chegou e ele começou a trazer a palavra, a mensagem, ele foi chamado para ser um ministro do Evangelho, ele disse que foi em diversas igrejas, vários lugares, e nunca nenhum deles, ele não via nenhum deles trazer algo que realmente caísse em sua alma, caísse em seu coração. E quando Deus instituiu a guarda do sábado, de um dia, porque sábado é sinônimo de morte. Na velha aliança, sábado é morte. Na nova aliança, sábado é vida. É o Espírito Santo. É entrar no Espírito Santo. Então lá, morte, no antigo pacto, e aqui, vida. E nós lemos aqui que ele diz que guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Nunca ele falou que era para os sodomitas guardarem, nem para os gomorritas, e nem para as nações moabitas. Ele disse, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Ele disse, isto será por sinal. Verso 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal. Então, aquele sábado, aquele dia que Deus determinou que se guardasse de 24 horas, ao pôr do sol do sexto dia, ao pôr do sol do sétimo dia, então aquilo deveria ser guardado, porque era um sinal como foi, por exemplo, o arco de Noé. O arco de Noé também foi um sinal, porque Deus disse, eu colocarei o meu arco sobre as nuvens, e será por sinal entre mim e toda a terra. O sábado é um sinal, como a circuncisão também foi um sinal, porque para Abraão, ele disse que isto será por sinal, esta marca, este corte, esta circuncisão, será um sinal entre mim e vós. Então, como os filhos de Israel deveriam guardar este sábado, e eles deveriam santificar, eles eram penalizados quando eles faziam qualquer coisa. Por exemplo, viajar mais do que 888 metros, por exemplo, conforme está ali em Atos, que diz o caminho de um sábado, que é 888 metros. Se alguém fosse pego, por exemplo, vendendo mercadorias, então, nos dias do profeta Neemias, por exemplo, ele viu que no dia de sábado as portas da cidade estavam abertas e os mercadores, todos os sábados, vinham, entravam no sábado, entravam e saíam, como se nada tivesse acontecendo. E enquanto que o sábado, a guarda do sábado, deveria ser santificada. Então havia uma pena, porque veja bem o que diz ali, verso 15. 6 dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. No dia de sábado. Quem fizer vai ser penalizado. Então o profeta ele diz assim, que quando ele foi na igreja dos adventistas, do sétimo dia, eles disseram assim, os adventistas me disseram que o selo de Deus é o seu sábado. Porque selo é o quê? Selo é uma obra consumada. E eles dizem que
que é o selo de Deus. Mas é um selo o sábado também. Não o selo de Deus, mas ele é um selo de que a obra da criação foi concluída, foi consumada, foi terminada. Assim como o Espírito Santo é o selo para aquele cristão que a obra foi consumada, foi terminada, foi acabada, e agora o Espírito Santo vem e descansa no coração, na alma do cristão, também aquele sábado ele passa a ser, sim, um selo da criação, da obra que Deus acabou, que Deus terminou, né? Não o selo de Deus, porque o selo de Deus, a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 30, que não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da redenção. Então, este é o selo de Deus. Então, o profeta diz que ele chegou na igreja adventista e eles disseram, olha, o sábado é um selo, porque um selo mostra uma obra consumada. Né? Eles disseram para ele, pois ele foi selado no sábado. Deus, eles dizendo para o profeta. E guardar o dia do sábado é uma lembrança de que você está selado. Não é assim. E eles dizendo, agora vocês adventistas sabem disto, vocês conhecem o Dr. Smith, o Círculo Bíblico de Leitura do Lar e tudo isto. Eu os tenho todo em meu escritório e tudo das testemunhas de Jeová e demais coisas assim. Onde seja, onde for que se levantar, eu conheço os seus pontos. Eu sei para onde eles estão indo. Então agora, o dia de sábado não é um selo. Não é o selo de Deus, né? O dia de sábado foi um selo da criação de Deus. Ele terminou isto, então o selou com o seu sábado, mas este era um tipo do sábado cristão. Então, quando Paulo associa sábado, ele associa com 3 personagens. Ele associa primeiro a Moisés, ele associa a Josué, ele associa a Davi. Ele diz que Moisés, porque o sábado não era guardado até Moisés, e Moisés é 2.300 anos depois da criação, porque nos dias de Abraão não era guardado o sábado. O sábado veio na lei, no Monte Sinai, né, conforme nós estamos lendo aqui no Monte Sinai. Então o sábado veio ali através da lei. Então, 2.300 anos de Moisés para trás até Adão, você não vê uma escritura afirmando que havia guarda de um dia, que na sexta-feira teria que descansar, não podia varrer a casa, por exemplo, era proibido, e tantas coisas que não podia fazer, tantas obras, carregar peso, comércio, não podia viajar, nada dessas coisas podia, né, exceto em alguns casos, certos casos, né, de emergência. Então, aí o que acontece? Então, 2.300 anos para trás, mas agora com Moisés, é instituído então uma guarda de um dia de 24 horas, o qual Deus chamou de descanso, né? Ele diz que, porém, o 7º dia, o sábado do descanso santo ao Senhor. Então, Moisés falou isso. Para quem? Para os filhos de Israel. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, para um povo no deserto. Porque quem estava do outro lado da terra não era mais sábado. Lá talvez fosse na sexta, ou no outro lugar fosse no domingo, então não coincidiria. Agora, quando o povo estava junto no mesmo lugar, no mesmo tempo, ali era sábado. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, ao pôr do sol de sábado, era sábado de 24 horas. O povo podia guardar aquilo, porque agora era para um povo que estava no deserto guardando este sábado. Mas quando veio Josué, então Moisés trouxe na lei. Quando veio Josué, aí Josué introduziu na terra prometida, em Canaã, e o sábado, esse sábado,
de 24 horas continuou. Mas quando chegou aí, então a coisa foi diferente. Vamos ver. Agora ele havia terminado a sua criação, e ele lhes deu o sábado como um selo, o descanso de 24 horas do pôr do sol a nascer do sol. Isso é exatamente correto. Então, sempre os hebreus tiveram e têm um calendário totalmente diferente do nosso. Enquanto nós temos o calendário gregoriano, que é baseado, o calendário gregoriano, que é baseado na hora solar do sol, o calendário judeu, o calendário hebraico, ele é baseado no lunar. Por isso que você vê na Bíblia luas novas, luas novas, luas novas. O que é luas novas? Luas novas era o começo de cada mês. Sempre o começo do calendário judeu começava com a lua nova. Então, suas luas novas, por isso Paulo, quando falou ali para os Gálatas, eu tenho temor de vós. Vocês estão guardando dias, guardando anos, tempos, luas novas, quer dizer, o início do mês, sábados. Eu acho que não tem tido proveito o que eu vos tenho falado. Agora, meu irmão, eu quero te perguntar uma coisa, isto é exatamente correto. O sábado, esta é uma palavra um tanto estranha. O sábado é uma palavra hebraica que significa descanso. É o dia de descanso, o dia de sábado. Você para de trabalhar e coisas assim. Você veja que quando Moisés tomou aquelas tábuas da lei, o que ele fez? Ele as quebrou. Por que ele quebrou aquela tábua? Porque em Êxodo 20, ele recebeu as tábuas da lei. Em Êxodo capítulo 34, foi-lhes dado nova tábua da lei, significando as duas alianças, os dois pactos, que um seria quebrado e que o outro iria subsistir. Para tanto que Jesus, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi condenado por duas coisas. Primeiro, eles disseram para ele: nós estamos te condenando porque você se faz a si mesmo de Deus, quando você diz que é o Filho de Deus, você se faz a si mesmo de Filho de Deus, e porque tu quebrantas o dia de sábado, tu curas, você é um desobediente. Não está na lei que no dia de sábado não se deve fazer nada? Então ele disse: por acaso não foi feito o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado? Querendo dizer o quê? Que a guarda do sábado, que aquela observação do sábado, que aquela aliança, que aquele pacto do sábado, estava sendo introduzido para o homem, para tirar a sua liberdade, para deixar ele escravo sobre aquela lei, porque ele sabia que ao quebrar daquelas tábuas, novas tábuas viriam, uma aliança viria, e então viria uma nova era, um novo testamento, algo melhor, um repouso, não agora de 24 horas, mas agora seria um repouso, aquele repouso o qual ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele diz, é uma palavra hebraica que significa sábado, né? Então é o dia, você para de trabalhar, Deus consumou a sua obra e nunca mais voltou. Em Hebreus 4 fala disto: pois Deus descansou no dia de sábado, e ele disse em determinado lugar outra vez em Davi: hoje, depois de muito tempo, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então Paulo citou essa escritura de Davi. Paulo escritou depois essa escritura de Davi, quando Davi diz: hoje, depois de muito tempo, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você olhar Isaías capítulo 1, tinha um povo gentil ali que queria guardar sábado. E Deus disse para ele assim:
Quem foi que chamou vocês para guardar sábados? Quem vos pediu para oferecer holocaustos? Quem pediu para vocês para que vocês oferecessem sacrifícios, que vocês guardassem luas novas e que vocês guardassem sábados? Quem requereu isso de vocês? Eram gentios. Isaías capítulo 1. Por quê? Porque, de acordo com Êxodo 31:16, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Isso carne e sangue. Carne e sangue, os filhos de Israel. As 12 tribos de Israel deveriam fazer isso. Então, se Jesus lhes tivesse dado outro sábado, ele teria posteriormente falado dele. Mas ali ficou um guarda-sábado para o povo de Deus, pois nós que entramos em seu descanso, temos cessado de nossas obras, como Deus os fez das suas. Quando entraremos em seu descanso? Quando que nós entraremos em seu descanso? Agora vocês com suas canetas. Vamos abrir comigo em Isaías 28, 8 ao 12. Aqui está onde você compreenderá isto. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Então esse era o verdadeiro descanso, é o verdadeiro sábado que iria substituir aquele sábado de 24 horas. Era isto, por lábios estranhos, por outra língua falará a este povo, que é Atos, ali quando houve aquela grande infusão do batismo do Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, então ali eles entraram nesse descanso que veio substituir este dia. E este é o sábado, este é o descanso que eu disse que viria, mas não quiseram ouvir, foram embora meneando suas cabeças e assim por diante. Ele disse que este é o selo da consumação da salvação. Lutero, justificação; Wesley, santificação. Mas quando chegou o sábado, o verdadeiro dia de descanso, isso seria quando por lábios estranhos e por outras línguas falará este povo. E esta é a obra consumada. Este é o selo, este é o sábado. Então, o dia de Pentecostes, ali, então, veio o verdadeiro sábado. Aquela tábua foi quebrada. Aquela lei caiu. Quando Jesus começou a falar ali discorrer sobre os mandamentos da lei, e foi falando, e qualquer que olhar para uma mulher, eu porém vos digo que isto, aquilo, outro e tal, discorrendo ali, quando chegou no quarto mandamento, ele não disse, santificado seja o teu sábado, mas santificado seja o teu nome. E eles não estavam compreendendo, porque de uma vez que já estava tendo essa mudança de dispensação, já que o tempo da pedra quebrada, das primeiras 2 pedras quebradas estava se aproximando, eles não estavam entendendo. Não vê você, é o Espírito Santo, irmão, é aí quando você entra na obra consumada. Então você entra no Espírito Santo, entra no 7º. Tá bom, né? Entrar no 7º é muito bom, mas se você parar aí, depois do 7º ainda tem algo melhor, coisa maior que o 7º, porque não há coisa maior que o 7º, a não ser o 8º, porque o 7º, que é o tipo do milênio, ainda vai ter guerra ainda, no final do milênio ainda terá guerra, terá trabalho durante o milênio. Mas ele diz que o 8º, que passa para a eternidade, aí sim, aí não haverá mais nada, mas será eternidade para sempre, né? Então, é o Espírito Santo, irmão. Aí é quando você entra na obra consumada. Se você simplesmente foi justificado, tudo bem, isto é bom. Se você foi santificado, isto é bom. Mas quando você recebe o Espírito Santo, é uma obra consumada. E Deus tem completado o seu plano de salvação e te selou com o batismo do Espírito Santo. Aí então você está em descanso. Então você agora está guardando um verdadeiro sábado. Porque o sábado ele não foi abolido. O que aconteceu é que Deus tomou aquilo que era um dia
e passou agora para uma obra dentro do coração, da alma, porque ele havia prometido que ele não escreveria mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E o lugar de habitar o Espírito Santo é nas tábuas do coração. Oh, que coisa! Quantos creem nisto? O Espírito Santo em cada lugar na Bíblia é uma obra consumada. E Deus completou sua obra. Ele chamou os seus discípulos através da justificação. E isto é exatamente o que as igrejas denominacionais têm feito hoje. Eles vêm através da justificação, santificação, mas quando chega ao batismo do Espírito Santo, eles falam um punhado de línguas. Então aí que está o problema. Eu disse para os irmãos lá em Cascavel, disse para eles, que o irmão Brana não é o primogênito da era de Laodiceia. O irmão Brana, o William Marion Brana, nascido em Burkesville, Kentucky, não é o primogênito da era de Laodiceia. O primogênito da era de Laodiceia são os pentecostais. E o irmão Brana teve que sair daquela igreja batista que era fria, formal, se juntar aos pentecostais, para que dali então passasse o espírito, que era a restauração dos dons que estava nos pentecostais, ele agora tinha que passar para este profeta, para que ele então seguisse agora com uma mensagem. Ele foi a continuação. Ele foi a continuação. Eles pararam. Quando eles pararam? Quando eles se organizaram. E primogenitura sem sinal é morte. Porque quando Esaú rejeitou, ele não rejeitou exatamente a primogenitura, ele rejeitou os direitos daquela primogenitura. Porque para tanto que ele se achava que ele ainda era o primogênito, que ele voltou lá para Jacó para buscar a benção. Porque se ele tivesse desfeito da primogenitura, ele falou assim, não, eu não posso ir lá pegar a bênção paternal, eu já vendi a minha primogenitura. Não, ele voltou, o que ele tinha vendido, o que ele tinha, o apóstolo Paulo diz que ele tinha rejeitado, o que ele tinha feito era passado os direitos desta primogenitura. Então o Espírito Santo veio neste último tempo, em justificação, santificação, veio os pentecostais, que são o primogênito da era de Laodiceia, vem William Branham. Os pentecostais não conseguiram captar o mover da coluna de fogo, e Deus seguiu com o profeta e disse, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele seguiu avante, e os pentecostais ficaram para trás. E é isto exatamente o que as igrejas denominacionais têm feito hoje. Eles falam um punhado de línguas, e sinais e maravilhas, e os anjos aparecendo assim por diante, e eles não querem ter nada a ver com isto. Portanto, isso é tão parecido que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. De qualquer forma, você vai me chamar de santo rolador. Eu nunca rolei ainda, mas se alguma vez ele me disser para fazê-lo, eu virei imediatamente através dali rolando o mais forte que eu puder. Eu preferiria rolar do que não consegui-lo de modo algum. Daniel veio ao ancião de Dias, cujos cabelos eram brancos como uma lã, que significa que era um juiz. Apocalipse ao redor do peito, não como um sacerdote, aqui embaixo ao redor da cintura com o peito. Observe você, nossos irmãos adventistas, que João, a razão pela qual João o viu no dia de sábado ou em nenhum domingo, ele ouviu no dia do Senhor, na vinda do Senhor, quando ele era juiz. Vocês dizem, o selo de Deus é guardar o dia de sábado, você sabe disto, mas eu quero só um pedacinho de escritura sobre isto, que mostre que o sábado, ou guardar o dia de sábado, é o selo de Deus. É apenas alguém que teve a ideia. Se você ver Efésios 4:30, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados ao teu dia da vossa redenção. Sim, Senhor. Quando a obra do mediador é feita e você vem, Cristo vem para redimir os seus.
Então vocês são selados, não é até o próximo reavivamento. Quando você é selado uma vez com o Espírito Santo, é uma obra consumada que Deus tem recebido e não há como se afastar disso. Veja Hebreus 4, não disse ele outro descanso? Deus criou o sétimo dia e lhes deu descanso no sétimo dia. Em outro lugar, ele falou do dia de descanso, e hoje em Davi. Então, ele lhes deu outro descanso. Então, Moisés, na lei, trouxe as pedras, Josué deu ali em Canaã, na terra prometida, e Davi, e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali, disse, não endureçam, hein? Como aqueles fizeram lá e não entraram na terra prometida, não entraram, é o tipo, do Espírito Santo. Quando, e hoje, em Davi, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais. Então o profeta diz, então, ele lhes deu outro descanso, que é Mateus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos enviarei. Então se cumpriu a palavra de Davi, uma profecia, se cumpriu. Os três que o profeta cita, e que Paulo também cita, Entre nesse descanso, pois nós que temos entrado nesse descanso, temos cessado o nosso trabalho, como Deus fez com ele no sábado. Certamente aí está o seu sábado. Qual é o seu sábado então? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Descanso, aí está o seu verdadeiro descanso nesta terra prometida. Quisera ler uma escritura, que se encontra em Levítico 23, 9. Escutem bem a lei em Levítico, quando Deus falava com Moisés, todas essas coisas são tipos, e aqui vamos fazer uma pausa para entrar neste tipo. E falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, quando houverdes entrar na terra que vos hei de dar, a possessão que eu vos hei de dar, agora tu digas aos filhos de Israel, que quando chegarem no lugar onde lhes prometi levar, quando chegarem ao lugar que lhes prometi levar, quando chegar nessa terra, falando aqui no natural, o que tipifica o espiritual. Então, quando Deus deu aquele sábado no deserto para aquele povo, arma tenda, desarma tenda, arma tenda, desarma tenda, sábado, sexta-feira. Sexta-feira a lei era a seguinte, quando chegar na sexta-feira, vocês pegam a porção do maná em dobro, porque durante a semana, todo dia pela manhã, quando passava a noite, eles chegavam, pegavam uma certa medida, um gomer, uma medida, e comiam aquilo. Mas quando chegava na sexta-feira, eles tinham que pegar em dobro 2 medidas, para que no dia de sábado eles nem mesmo saíssem. Mas como eles eram céticos e duvidosos, teve gente que no sábado de manhã ainda foi ver se não tinha alguma coisa. E não tinha nada. Então o profeta diz que tudo isso está falando aqui no natural. Para nós chegar, irmãos, lá na frente onde eu quero chegar, estamos passando por tudo isso aqui e só aqui não vamos conseguir ainda nem chegar lá. Porque queremos chegar aqui no espiritual, falando aqui no natural, o que tipifica o espiritual. E cegardes a sua cega, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então ele já começa a entrar numa área do tempo específica diferente. Porque porque o molho era movido no primeiro dia. Já não era mais no sábado, era no domingo. Já falando da ressurreição de Jesus Cristo, que seria no primeiro dia da semana. No dia seguinte é o dia de sábado, que era cego. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejam aceitos. Ao seguinte dia do sábado, moverá o sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejam aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá. Tudo um tipo das coisas que estavam lá na frente. Se havia algum rito santo, este deveria ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia de repouso. Porém, tem notado o que diz aqui em relação a esta celebração, quer dizer, do molho movido?
diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana. Quando a semente germinava e madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote, mostrando que ele, Cristo, que Jesus, em sua ressurreição, foi esta primícia, esse primeiro molho que foi movido, ou seja, foi levantado da sepultura, agora não no dia de sábado, como eles gostariam, mas, e Deus poderia ter levantado ele no sábado. Ele morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde. Deus podia muito bem levantar ele no sábado como um sinal. Bom, seria algo muito bom para os adventistas, né? Mais uma coisa para... Não, Deus levantou ele então no dia seguinte ao dia de sábado. Foi no domingo, primeiro dia da semana. Diz que o molho, que é a primícia, então foi levantado no primeiro dia da semana. Quando a semente germinava, você vinha com seu molho, e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o 7º dia, mas no primeiro dia da semana, o qual chamamos domingo. E este nome domingo é romano. Eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol, mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus do Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. Por isso que o profeta diz que até se constitui até mesmo pecado, quando uma pessoa, ele deixa de vir à casa do Senhor no domingo, a menos que seja algo necessário, de urgência, emergência, trabalho, saúde, seja o que for, né? Diz que se tornar pecado. Então, mas para adorarmos o Filho de Deus, o dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. Amém. E esta é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da semana. Ele ascendeu, movendo a mão, se despediu e ascendeu ao alto na presença do povo. Isto é exatamente ao que a igreja tem chegado neste último tempo, no último estágio do Pentecostes. No princípio de Pentecostes, todos eles avançaram, eles tinham que fazer. Aqui está. O que é descanso? Descanso é o Espírito Santo, o dia do sábado. Os adventistas nos diriam, vocês sabem, a respeito do sábado ser o sétimo dia, algo assim. Em Hebreus capítulo 4, nós que temos entrado em seu repouso, temos cessado de nossas obras, como Deus cessou as suas, então o sábado é o Espírito Santo. Então, quando nós entramos neste Espírito Santo, quando nós entramos nesse descanso, no sábado, então como Deus descansou no 7º dia, e nunca mais Deus voltou lá para criar alguma coisa, um novo mundo, fazer uma nova obra, um novo universo, uma nova Via Láctea, uma nova galáxia, Deus nunca mais voltou. Quando ele descansou eternamente. Então o profeta diz que quando nós entramos neste descanso, que lá era sábado, mas agora é o Espírito Santo, então nós descansamos de nossas obras, como Deus descansou da sua. Nós temos entrado neste repouso, temos cessado de nossas obras. Isaías 28. A Bíblia diz que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Leiam isto. Quando nós entramos em Deus, nós descansamos o tempo todo. Não de um domingo para outro. Nós descansamos eternamente. Você tem vida eterna. O Espírito Santo te dá o descanso. Em primeiro lugar, encontramos algumas pessoas boas que interpretam erroneamente. E outros também interpretam o domingo de forma erroneamente, dizendo que é o dia do Senhor. Então o profeta diz que quando João viu ali que nós lemos, quando João viu ele vindo no dia do Senhor. Daniel, ele veio ao ancião de dias, o ancião de dias cujos cabelos eram brancos. Esta é a razão pela qual João não ouviu no dia de sábado ou nenhum domingo, ele ouviu no dia do Senhor.
Então ele diz que o dia do Senhor, que eles dizem que é o sábado, não é o sábado e não é o domingo. O profeta diz. Não é o sábado e não é o domingo. Mas o dia do Senhor ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está no futuro. E João agora está vendo as coisas daquele dia futuro. Entretanto, para fixar nossas mentes, discorramos exatamente o que é o sábado hoje. Então, João, ele viu o que nós estamos vendo. João viu essa coluna de nuvens, essa foto. João viu aquela foto. João entrou nesta dimensão e todas as coisas que nós estamos vendo da nossa era, João o viu. Ele viu tudo e ia escrever. Ele ia escrever cada coisa. João ia escrever aquilo lá, ele escreveu. Na verdade, ele escreveu Apocalipse 10, 1. Né? O irmão Branco disse que aquilo ali é Apocalipse 10, 1. E João viu. João viu aquilo ali. Então, ele diz que no dia do Senhor. Agora, quando é o dia do Senhor? Porque ele disse que, em se tratando de dias da semana, não é no sábado, não é no domingo, não é um dia em especial. Está falando do dia do Senhor. Então vamos ver o que o profeta diz aqui. Então, este João foi levado no Espírito, transportado ao dia do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está no futuro, e João agora está vendo as coisas daquele dia futuro. Entretanto, para fixar nossas mentes, discorramos exatamente o que é o sábado hoje. O sábado, como o conhecemos no Novo Testamento, não significa guardar um determinado dia. Não temos mandamento algum de guardar o sábado como o sábado judeu, nem tampouco temos mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que quer dizer repouso. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, o dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, a guarda do sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus da sua. Ouviu você a frase-chave? O profeta está fazendo uma advertência. Ouviu você a frase-chave na última parte do versículo 10? Deus repousou de suas obras. Deus deu aos israelitas o sétimo dia para seu sábado, em comemoração de sua própria obra, quando ele criou a terra e tudo o que nela está. E então cessou de criar. Ele cessou de seus labores, ele repousou. Agora estava muito bem dar um sábado de repouso a um povo que estava todo unido num lugar a um mesmo tempo, para que todos pudessem guardar um só dia. E hoje, a metade do mundo está em luz, enquanto a outra metade está em trevas. Assim sendo, não serviria para hoje. Porém, isso é um argumento natural. Jerusalém está há muitas horas a mais no mesmo fuso horário que muitas nações. Vejamos o que a Bíblia nos diz acerca deste sábado de repouso. Porque aquele que tem entrado em seu repouso, este entrado não significa somente entrou no. Porque aqui agora está a etapa mais perigosa. Porque de uma vez que o processo para entrar neste repouso tem que passar pelas as 3 etapas da graça, que é justificação, santificação, novo nascimento, e então receber o selo do Espírito Santo, o profeta então disse, observe, que não é no primeiro dia da semana, vamos ver aqui.
temos entrado em e permanecido em nosso repouso. Não significa, ter entrado não significa somente entrar no. Porque entrar, muitos entraram. Muitos saíram. Por exemplo, Israel saiu 2 milhões. Destes 2 milhões que entraram, entrou no. Mas permaneceu no. Foi quantos? Só 2. Foram só 2. Josué e Caleb. Né? Então, este entrado, porque aquele que tem entrado em seu repouso, este entrado não significa somente entrou no, mas permaneceu no Espírito Santo. É repouso eterno, do qual o 7º dia é somente um tipo, porque 7 é consumação, acabado, término, mas nós não queremos só isso, nós queremos o que vem depois disso. E repouso é repouso eterno, do qual o 7º dia é somente um tipo, porque 7 é a consumação, 8 é o primeiro dia de novo. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, concedendo-nos vida eterna, sábado. Então vemos por que é que Deus não nos pode dar um certo dia da semana como um sábado. Porque se nós temos entrado e permanecido em nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância, da qual nós gozamos, por que voltarmos a uma sombra quando hoje mesmo temos a realidade? Então por isso que Paulo, ele ficou muito preocupado quando ele chegou ali naquela região dos Gálatas ali, Gálatas capítulo 4, verso 9, ele diz assim, ó, verso 8, mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, quer dizer, conhecendo o verdadeiro repouso, né? Nós agora aqui, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, essa é a condição que estava. Permanecido. A maneira de receber este repouso, o contínuo sábado, é pelo convite de Jesus em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso. A guarda do sábado não é um dia aqui, mas vida eterna para as vossas almas. Não importa quanto tempo tem você caminhado sob sua carga de pecado, ainda que sejam 10 anos, 30 anos, 50 anos ou mais, venha com sua vida cansada, e você encontrará seu repouso, o verdadeiro sábado, e Jesus lhe dará descanso. Aqui está profetizado em Isaías, e se cumpriu como que há 700 anos mais tarde, em Pentecostes, Isaías 28, por lábios estranhos, em Pentecostes isso se cumpriu, quando eles foram cheios do Espírito Santo, exatamente como disse que seriam. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Então, quando foram cheios do Espírito Santo, deixaram suas obras mundanas, suas coisas do mundo, seus caminhos pecaminosos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas e elas então entraram ao repouso. Ali está o seu repouso, este é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas uma eternidade, cheio e abençoado no Espírito Santo. É você cessando e Deus operando. Então, se Deus
estiver fazendo alguma coisa, se Deus está operando, então Ele está operando através desse sábado, desse descanso, que é o seu Espírito, o Espírito Santo. Né? Assim vemos que aqueles que dizem que a igreja primitiva mantinha a tradição judia de se ajuntar no último dia da semana, no sábado, então, em suma ignorância do que a história mostra, e por isso não são dignos de confiança. Então, conversando com um certo sabatista, e ele discorre com você em toda a Bíblia ali, né? Veja, o próprio Jesus ia nas sinagogas nos sábados, Paulo disputava com os da lei no sábado. Então está aqui, ó. Era sábado, porque tinha sábado, mas tinha mesmo. Por quê? Porque eles não viram o verdadeiro sábado que veio entre eles, e eles seguiram avante, assim como os pentecostais seguiram com a restauração dos dons, e Deus então veio e trouxe um profeta que seguiu com a coluna de fogo. Aqueles hebreus, aqueles fariseus, saduceus, eles seguiram fazendo seus cultos aos sábados, guardando seus sábados, e quando veio a nova aliança, quando veio Paulo, quando Pedro e aqueles cristãos compreenderam, eles seguiram avante e aquilo ficou para trás. Então a maioria assiste à igreja no domingo, isto está bem, porém ainda assim não tem ideia de como chegar a Deus, nem de como adorá-lo. Jesus disse que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Agora voltemos à nossa escritura. Sabemos que o dia do Senhor não é o sábado nem o domingo. Se não é o sábado e não é o domingo, então o profeta diz, se não é o sábado e não é o domingo, então o que é? O dia de sábado, segundo o que João viu, é quando os dias do homem terminarem. Os reinos deste mundo se tornarão, então, os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor é quando os julgamentos caírem. E depois disso vem o milênio. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Lhes dão toda classe de nomes malvados, escarnecendo-se dele. Porém, vem aquele grande dia quando eles se lamentarão e gemerão, porque o Cordeiro vem e irá julgá-los. Qual foi a acusação que eles tiveram contra Jesus para poderem acusá-lo naquela manhã, ali no concílio, quando eles crucificaram Jesus? Que ele se fazia Deus a si mesmo e ele rompeu o sábado. Ele era o Senhor do sábado. Eles o condenaram, porque ele se fazia Deus a si mesmo. Tu não tens nenhum direito de fazer isso, tu não tens direito. Nós somos maiores sacerdotes. Bem, nós vamos ficar por aqui. Não chegamos nem no final dessa parte aqui, né? Queríamos entrar aqui no milênio, até onde isto vai, porque sabemos que Deus, Ele nos deu tudo, né? Esse profeta ele veio numa época onde as coisas estavam completamente confusas. Ninguém sabia se era 2 deuses, se era 3 deuses, se era um Deus, se o batismo era para frente, se era para trás, se guardava o domingo, se guardava o sábado, porque a lei da guarda do domingo também existe em muitos lugares, né? E mais, Deus, através deste profeta, nos esclareceu tudo. Nós não temos nenhum problema, nenhuma forma de confusão neste assunto, né? Que Deus abençoe todo. Creio que algum tempo a gente pode continuar ainda. Nós vamos ver, tem algum hino aí? Tem até hino novo, né, irmão? Até novo tem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar de novo então, né? Para encerrar, irmão Jogo aí. Vamos encerrar? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Não é por letra, ciência ou razão que você vai provar ser cristão.
Glórias a Deus. Os que nos acompanharam nesta noite, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Emília Araújo, de Novo Hamburgo, Rosane, de Gravataí, Ana Lídia, de Itajaí, Lázaro Júnior, Curitiba, Leandro Trevisani, de Toledo, Palmir Mussolim, Urani e família, Guaíra, Guilmar e Maria, João Iraci Luiz e Mário, Vera Cruz do Oeste, Carla e família, de São Paulo, Josias e família, Itapevi, São Paulo, Edivaldo e família, Ferraz de Vasconcelos, Gerson e família, Mogi das Cruzes, Uenes e família, de Cosmópolis, Aparecido e Zilda, de Flecheiras, no Ceará, Jeane dos Santos. Amém. Não é por letra, ciência ou razão que você vai provar ser cristão, ou dizer que a Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. No céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, e o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Deus nos abençoe a todos. Amanhã queremos estar aqui outra vez, né? Amanhã é contigo, né? Amanhã é o lado de cá que vai. Que Deus abençoe. Amanhã queremos todos estar aqui. Vamos curvar as cabeças. Amável Senhor, nós te agradecemos por mais este tempo, neste sábado que temos nos reunido, mas estamos no verdadeiro sábado, no verdadeiro repouso. Isto nos introduzirá no milênio, Senhor. Ajuda nossos corações, possamos permanecer fiéis, não apenas entrar no repouso, mas permanecer no repouso. Ajuda, Senhor, ajuda estas irmãs, estas famílias, teus filhos que têm lutado cada palmo, cada polegada do caminho, onde as tristezas, as lutas, as aflições da vida vêm.
Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos garantiu a vitória. Como eu venci o mundo, vós vencereis. E é através deste sábado, o descanso, o Espírito Santo, é que nós entramos, ó Deus, nesta eternidade. Ajuda-nos, Pai, e move os nossos corações, porque amanhã queremos estar aqui outra vez para ouvir a Tua voz. Leva os Teus filhos e guarda-os no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe a todos. Jesus aceitou, ou saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios